Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é premiação de melhor jogador do mundo. E de melhor jogador de qualquer competição especificamente, pode ser de Champions, de temporada da Premier League, enfim, não é nada especificamente. Até porque o vídeo de hoje não é um vídeo com uma resposta ou com uma opinião especificamente minha aqui pra de repente fechar o vídeo. Não, é muito mais uma reflexão. Tô levantando uma questão. E até por isso eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa a sua curtida no vídeo, que é sempre importante pro vídeo chegar a mais gente, pro canal chegar a mais gente. A inscrição, ativa o sininho. Mas eu quero saber de vocês mesmo nos comentários. O que vocês acham do rumo que as premiações individuais no futebol, o rumo que essas premiações tomaram aí ao longo dos anos? Porque eu acho que tem algumas mudanças relevantes na forma como a gente, e aí a gente eu tô falando todo mundo mesmo, qualquer um que vote, qualquer pessoa que assista ao jogo, qualquer pessoa que faça parte da imprensa ou do público ou dos próprios jogadores, acho que tem uma mudança relevante de perspectiva, da forma de olhar mesmo, de encarar esse tipo de premiação individual. E talvez a gente possa até levantar alguns dos motivos para isso também. E qual o gancho disso? E até é importante falar. Esse era um vídeo que eu deveria e gostaria de ter publicado antes da final da Champions. Até para não dar margem para que as pessoas falem: ah, mas você só tá falando isso porque fulano ganhou e ciclano perdeu. Então, era exatamente uma abordagem em cima da final da Champions ser tratada como o confronto final que define o melhor do mundo na temporada, o confronto entre Neymar e Lewandowski, era assim que era tratado o jogo para muita gente. Eu sei que não é para todo mundo, eu mesmo acho um reducionismo muito grande. Primeiro, você tratar o prêmio por um jogo, e segundo, você reduzir uma final de Champions com tantos outros fatores a essa questão individual. Vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui que eu não sou fã de premiações individuais, mas não é que eu tenha nada contra especificamente uma premiação individual, eu só acho que não é uma boa forma de medir mesmo um jogo coletivo complexo com tantos fatores tentando individualizar tudo. Então eu não curto muito essa obsessão pelo prêmio, que não significa que a gente não deva valorizar os que disputam, os que vencem, muito pelo contrário, porque isso também é resultado de muita coisa que eles fizeram. O que eu questiono muito é esse encaminhamento. E aí a gente entra de uma forma mais clara nessa questão. Primeiro, você pode deixar aí nos comentários até, né? Quem você acha que vai ganhar o prêmio? Se você acha que quem vai ganhar vai ser com justiça, eu imagino que, e aí já dá até para antecipar esse aspecto. Eu acho muito provável que Lewandowski seja o vencedor do prêmio, agora, já depois da final da Champions, por simbolizar e personificar a grande temporada do Bayern. Então o cara foi artilheiro dos 3 torneios que o Bayern ganhou. Então numa temporada de tríplice coroa ele foi artilheiro da Copa da Alemanha, da Bundesliga e da Champions. Isso tem um peso muito grande. Agora, até que ponto a gente não transformou a premiação individual em uma competição objetiva? E o que eu tô querendo dizer com isso? O que é ser o melhor do mundo numa temporada? De que forma você define o que é ser o melhor? Quem foi o melhor? Quem jogou mais bola? Ou a gente está tratando de quem ganhou mais? Quem teve números melhores? E aí que eu acho que a gente entra nesse aspecto objetivo para uma questão subjetiva. E talvez seja até um caminho natural mesmo para se tomar. Se é uma questão tão ampla e que permite tantas opiniões, critérios e visões diferentes sobre como deve ser definido um melhor do mundo, talvez seja algo natural que a gente tente transformar num caminho mais objetivo. E o que é essa objetividade? Quase uma inversão dos fatores. A gente passou a olhar como quem ganhou o torneio mais importante? Quem ganhou o que entre os clubes? Entre esses clubes que ganharam, quais foram os destaques? Quem teve mais números relevantes? Quem teve melhores números? Então a gente não está saindo do subjetivo que é o nível das atuações, quem jogou mais bola, que é subjetivo mesmo, e está indo para o objetivo. Quem teve números melhores? Quem ganhou mais competições? E o ganhar competições, ele é uma consequência direta de um trabalho coletivo, afinal é um esporte coletivo. E dá para individualizar? É justo dessa forma? Eu tô tudo levantando questão aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade aí pra concordar, discordar, pra opinar acima de tudo, porque eu não tô dando a minha opinião pra todas as perguntas que eu tô fazendo. Eu tô mais levantando perguntas no ar mesmo, porque esse é o objetivo desse vídeo. Então, você acha que é justo que o cara que foi o campeão e, consequentemente, ele teve números importantes e terminou o campeão, ele vai ter um peso muito maior do que aquele cara que talvez até tenha jogado mais bola, mas esteve num clube que, por N motivos, foi eliminado antes de uma competição relevante como é a Champions? Eu acho que são todos pontos muito interessantes pra gente abordar, porque me incomoda esse encaminhamento.
E aí eu acho que a final da Champions de 2020, ela acaba simbolizando isso talvez da forma mais extrema, mais radical, até por também lidar com um personagem que desperta amor e ódio, que é o Neymar, e que desperta uma grande mobilização, seja a favor ou contra, em redes sociais, como a gente já viu ao longo dos últimos anos, e que muitas vezes as opiniões sobre ele são opiniões que estão muito vinculadas a um evento e não necessariamente a uma avaliação mais ampla. Eu cheguei a gravar vídeos sobre isso em outras temporadas, por exemplo, falando sobre como o Neymar estava jogando muita bola no PSG. Só que o fato do PSG ser eliminado nas oitavas, sem o Neymar que se machucava, transformava a avaliação da temporada do PSG em um fracasso, logo o Neymar também fracassou, logo ele não está entre os melhores do mundo, logo ele está muito distante dos melhores jogadores. O que não era uma realidade, mas era uma visão ultra objetiva da coisa. Não ganhou a Champions? Ah, o francês não tem grande competitividade pro PSG, a gente já sabe que o PSG vai ganhar antes, então ele não tem muito parâmetro. Só que faz sentido que a gente avalie dessa forma, assim, tão objetiva. E outra, se a gente for comparar jogadores de funções diferentes, faz sentido que a gente compare os números de um goleador com os números de um meio-campista, que não necessariamente vai ter uma participação mais direta e efetiva num número de gols, mas nem por isso vai ser menos importante para a engrenagem, alavancando, elevando o nível coletivo, que é o que vai permitir que o time chegue a títulos também, ou que nem chegue a títulos, mas que ele consiga, no meio de um time com seus problemas, ter atuações tão boas. Eu acho isso tudo muito interessante, porque não tem uma resposta exata, vai muito da opinião de cada um. E me agradava mais, e aí é uma opinião mesmo minha em relação a isso, me agradava mais a visão anterior, que era uma visão mais aleatória mesmo, mais subjetiva. Cada um votou em quem mais gostou dentro da temporada, porque achou que jogou mais, achou que convenceu mais, e no fim a gente vai ver na votação. Quem tiver mais voto levou e tá ótimo assim. Só que como, eu acho que aí entra talvez uma resposta, mas é uma teoria, pra até um dos pontos que eu falei antes, em que momento a premiação individual virou uma competição. E acho que virou uma competição, e virou uma competição objetiva, buscando essa objetividade de números para traçar para onde vai o seu voto, muito a partir da sensação de uma monotonia por conta de uma polarização da disputa. E isso tem a ver com uma era de Messi e Cristiano Ronaldo. A gente chegou num período em que Messi e Cristiano Ronaldo passaram a dominar tanto o nível do futebol, seja pela questão individual de nível mesmo, ou também pela questão de títulos. Se a gente olhar para essa década, a gente teve uma década em que mais da metade dos títulos da Champions foram para Real Madrid e Barcelona. Real Madrid com 4, Barcelona com 2. Né? Então se a gente olha aí para esses últimos 8 anos, né? Se a gente olhar de 2014 para frente, 2014 Real Madrid, 2015 Barcelona, aliás, se a gente olhar até antes, né, 2011 já tinha sido Barcelona também, então 11 Barcelona, 14 Real Madrid, 15 Barcelona, 16, 17, 18 Real Madrid, então são muitas temporadas com os títulos concentrados para os clubes que também tinham essas grandes individualidades. Só que essa sensação de mesmice, entre aspas, de que o título estava entre eles, e mais do que isso, de que agora o prêmio de melhor do mundo não é mais uma espécie de um festival para contemplar quem jogou mais bola, e sim uma competição entre os caras que estão polarizando uma geração. Isso transformou esse olhar em quem foi o melhor. Ah, mas é a minha opinião contra a sua. E em vez de ser uma questão mais subjetiva mesmo, a gente vai precisar provar isso. E para provar isso, a melhor forma, entre aspas, é buscar números. Então quem fez mais gol? Quem deu mais assistência? Já não importa tanto se fez o time funcionar melhor, se jogou mais bola ou menos bola, você pode virar uma máquina de números. E não que isso diminua o seu nível. O Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, né? O Cristiano Ronaldo é um jogador que se modificou muito ao longo dos anos, em estilo de jogo, em participação no jogo, virou um jogador que condiciona muito menos o mecanismo do jogo do time, participa menos da equipe coletivamente falando, mas desequilibra, decide. E isso é muito valioso, e eu não estou menosprezando essa capacidade de decidir, que é o que vai dar, no fim das contas, os números assombrosos que o Cristiano Ronaldo tem ano após ano. E foi uma forma, inclusive, de competir, de bater de frente com um jogador que tem uma maior influência no jogo, que é um jogador que é mais brilhante, genial e participativo na construção, na forma de condicionar o jogo, na armação de jogadas, como o Messi. Só que de fato é uma era muito polarizada. E acho que isso acabou trazendo pra gente um efeito que, do ponto de vista de premiações, acabou sendo negativo, porque tornou tudo muito mais objetivo. E aí você acaba sofrendo as consequências disso. Por exemplo, em 2018. Em 2018, o Modric foi quem simbolizou uma temporada em que o Real Madrid foi campeão da Champions, a Croácia foi vice-campeão do mundo, e ele virou o símbolo, a personificação dos grandes feitos coletivos. Então você tenta
de novo, inverter esse processo. Eu vou sair dos campeões ou dos grandes feitos e vou atrás dos caras que possam individualmente simbolizar isso. Ele não foi o melhor jogador da Croácia na Copa, ele não foi o melhor jogador do Real Madrid na conquista da Champions, mas ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Nos critérios atuais, compreensível. Dá pra compreender. Da mesma forma que eu acho que nos critérios atuais é muito justo que o Lewandowski seja premiado depois de ser o cara que é artilheiro e é importante, jogou muito bem, mais do que os gols inclusive, jogou muito bem nas competições ao longo da temporada. Eu discuto se ele de fato foi o melhor jogador do mundo, mas nos critérios atuais, acho que é justíssimo e é muito legal a recompensa ao Lewandowski, caso ele realmente seja o premiado. Agora, quem jogou mais bola dentro da temporada, eu acho que precisa ir além disso. Eu acho que não pode ser uma questão tão objetiva, porque senão fica muito frio. Fica uma questão só de você comparar número com coisas que nem sempre são comparáveis. Se a gente olhar um pouco mais para trás, se a gente voltar antes da era Messi e Cristiano Ronaldo, a gente tem exemplos muito interessantes. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno nos anos 90, ele é melhor do mundo em ano em que o time dele nem Champions disputou. O próprio Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, que foi o melhor do mundo, né, em 2004, em 2005, ele é melhor do mundo não nos anos em que o Barcelona estava ali sendo campeão da Champions. Em 2004 foi o Porto campeão da Champions. Em 2005 o Liverpool foi o campeão da Champions, batendo o Milan na final lá maluca de Istambul, milagre. Então, só que a gente tinha a percepção ali de que o que valia era as sensações que são deixadas a cada fim de semana, as sensações que são deixadas a cada partida. Assim como em anos anteriores, a gente teve disputas que não foram disputas condicionadas por artilharia, por Champions, por quem fez mais gol, e sim por quem estava jogando mais bola, nesse conceito que é muito amplo. E eu não tô descartando a possibilidade da gente enxergar no artilheiro o melhor jogador não, tá? Eu tô querendo deixar isso claro. É só uma questão que é bem mais ampla. Tanto que quando a gente olha para esses melhores do mundo Messi e Cristiano Ronaldo, a gente vê uma diversidade muito grande, nem sempre espelhada em campeões, nem sempre espelhada nos times que conquistaram mais. O que a gente já tinha, e aí eu acho que também é uma consequência que a gente trouxe para o mundo atual, a gente já tinha um peso desproporcional e muito grande dado a Copa do Mundo. Então, em anos de Copa, a Copa do Mundo era tratada como o grande evento, o que de fato é, e o efeito daquele mês acabava tendo um peso muitas vezes maior do que todos os outros meses da temporada. E isso acabava sendo representado dentro da premiação de melhor jogador do mundo. De novo, a gente pode questionar, é certo, é errado, é justo, não é justo? Como ao longo dos anos a Champions foi virando sinônimo do futebol de mais alto nível, hoje a Champions tem nível maior do que a Copa do Mundo, eu não tô falando que a Champions é maior do que a Copa, até pela questão da periodicidade, né, da forma como a Copa da expectativa que gera por envolver nações, por envolver países, culturas de formas totalmente diferentes. Eu acho a Copa do Mundo maior do que a Champions, mas o nível de futebol, até por uma questão de time, entrosamento, treinamento, de trabalhar junto, o nível técnico, tático é indiscutivelmente maior na Champions. Então, de uns anos pra cá, a Champions passou a trazer essa ideia de que dali vai sair o melhor do mundo, ou dali precisa sair o peso maior para uma avaliação. E eu não acho isso injusto por si só. Eu só acho que isso precisa ser dosado para não virar uma questão excessivamente voltada a um torneio só. E aí eu volto para 2020, que é um ano em que a gente teve uma Champions diferente, né, por conta de tudo que aconteceu, pandemia e tudo mais, até o formato sendo mais tiro curto. Então a definição da Champions, ela diz pouco sobre a temporada como um todo. A contradição aí é que, no fim das contas, ganhou de fato o melhor time de 2020 na Champions. Na Champions não, na Europa. Eu acho que não resta muita dúvida sobre isso, porque o Bayern fez uma temporada brilhante com o Hansi Flick depois que ele assume. Mas era um formato que abria mais a margem pro aleatório, para que as surpresas acontecessem. E mais do que isso, para que o nível de 2 semanas fosse o determinante para você julgar para você chegar a um campeão e, consequentemente, julgar o melhor do mundo. E aí é o que me incomoda, e a gente volta pro ponto de partida do vídeo, sem exatamente uma resposta, porque, como eu disse, esse não é um vídeo para resposta, esse é um vídeo para reflexões, para perguntas mesmo, e aí a gente volta pro ponto de partida, que faz sentido que você olhe para uma final de Champions como um confronto que, por si só, vai definir, independentemente do nível apresentado individualmente, e vai definir pelo vencedor quem é o melhor jogador do mundo? Para mim isso é muito incômodo. Isso me incomoda muito, você olhar pra Champions dessa forma objetiva e falar, quem ganhar essa final, o time que ganhar essa final vai ter o melhor jogador do mundo. Isso me incomoda. Voltando a dizer aqui, não é que, eu só acho que esse ano foi mais radical isso, a forma como estava sendo encarado. Agora, não quer dizer que
a gente esteja falando de jogadores que caíram de paraquedas dentro dessa disputa, né? Porque tinha uma bagagem aí. É só a gente olhar para o que o Lewandowski fez, para o peso dele nas conquistas do Bayern. A gente pode até discutir se para a engrenagem ele era a peça mais importante do Bayern. Eu acho que é uma discussão válida, porque outros jogadores foram muito importantes, jogaram muita bola nessa temporada, para citar 3, em setores diferentes do campo até. Alaba, Kimmich, Thomas Müller. Para mim são 3 jogadores que jogaram muita bola, que estão entre os melhores jogadores da temporada europeia. Agora, eles não têm os números na forma mais objetiva, então na comparação não dá pro cheiro, né? Você já coloca o Lewandowski automaticamente na frente. Não estou menosprezando o que o Lewandowski fez, volto a repetir. Acho que é muito relevante como um goleador, como um artilheiro, como um cara que cresceu na participação em outros momentos do jogo, que não só, entre aspas, a finalização, e é importante a gente botar aspas aí, porque você só ser goleador não é pouca coisa, afinal de contas é quem tá decidindo os jogos, é quem tá conseguindo colocar a bola pra dentro, isso é muito valioso dentro do jogo, assim como a temporada do Neymar, mais uma vez, foi de um jogador de altíssimo nível, que quando esteve em campo, esteve entre os jogadores de mais alto nível no futebol mundial, como nos anos anteriores. Os mesmos anos em que ele muitas vezes tomava pancada, porque o time dele não chegou onde todo mundo imaginava que deveria chegar. Então, enfim, esse é um vídeo longo, é um tema amplo, porque tem vários aspectos que eu tô deixando no ar para vocês debaterem, para vocês questionarem, para vocês comentarem aí. Não tem só uma resposta, eu acho que vai muito da opinião, da visão geral sobre o jogo, sobre como deveriam ser as premiações, e eu quero saber de vocês, se essa visão objetiva, mais voltada para a frieza de números e para a inversão dos fatores, partindo das conquistas coletivas para os destaques individuais, se vocês acham que ela é justa, se não é, porque eu acho que realmente não tem resposta certa para isso não. É um bom debate e essa era a ideia desse vídeo aqui. Então não tô querendo necessariamente mudar a opinião de ninguém, não tô querendo contestar a opinião de voto de ninguém. Acho que todas as opções aí são válidas. Como eu falei antes, acho justo, dentro dos critérios que a gente tem estabelecidos nos últimos anos, para mim é indiscutível que o prêmio vá para o Lewandowski. Se a gente contestar conceitualmente o que virou o prêmio, o que viraram as premiações individuais, aí eu já acho que dá pra gente questionar sim. Enfim, sei que é amplo, sei que é polêmico, sei que muita gente vai querer deixar opinião, participe aí embaixo, se inscreva no canal, um abraço pra todo mundo e até a próxima.